Oi, vamos lá para mais uma resolução? O que o exercício está pedindo é para a gente comparar as intensidades da normal aqui, ó, nesse ponto A, ponto B e ponto C. E aí, será que a intensidade da força normal é maior em A, em B ou em C? Olha, eu não vou precisar fazer o esquemivo completo, porque aqui a gente não precisa chegar a um valor numérico, mas eu vou fazer aquela primeira análise do esquemivo e algo que eu gosto também de fazer, vocês já sabem disso, ó, é aqui a circunferência que representa aquela trajetória que a gente quer analisar. Tá bom, mas e aí? Pensando nesse ponto A, como é que ficariam desenhadas as forças exercidas nesse ponto A? Ah, estou falando aí de um trecho de uma rodovia, posso imaginar um carro passando por cada ponto. E aí, nesse carro, tem força-peso atuando, já que o carro está em um local onde tem gravidade. Esse carro que passar pelo ponto A tem peso porque tem gravidade, tem normal porque esse carro está apoiado. E o que eu preciso entender é que se a resultante é do tipo centrípeta, quer dizer, se a resultante aponta para o centro da trajetória, para a resultante das forças apontar para o centro da trajetória, porque a força que aponta, que tem sentido para o centro da trajetória, ela tem que ter módulo maior do que a outra força. Então, peso P, nesse caso, que é a força que tem o sentido para o centro da trajetória, ele ganha da normal. Está aqui, já que é o peso P que aponta para o centro da trajetória. Quer dizer que um caso como esse, o peso, a força-peso, a intensidade da força-peso é maior do que a normal, ou, do jeito que eu escrevi aqui, ó, normal em A, quando o carro está passando aí por esse ponto A, é menor do que a intensidade da força-peso. Eu vou mostrar um cálculo que já foi feito em exercício anterior, quer ver, para a gente perceber que de fato isso acontece. Olha, por exemplo, aqui, ó, estou pegando aqui o item A do exercício 5. Tá aqui, olha o item A do exercício 5. A intensidade da força normal no item A deu 9.375 newtons. E a força peso, ela tinha módulo 10.000 newtons, quer dizer, peso maior do que a normal, já que a resultante precisa apontar para o centro. Então, a força que tem esse sentido para o centro da trajetória é maior. E nesse caso, então, o peso é maior do que a normal. Tá bom. E para analisar o ponto B, quando o carro estiver passando pelo ponto B, como é que fica essa análise? Como é que a gente faz? Está aqui, ó. De novo, eu fiz essa circunferência. Parte dessa circunferência representa a trajetória do carro. Vou desenhar as forças do carro quando ele está passando pelo ponto B. Tem normal, já que ele está apoiado, peso porque tem gravidade. E agora a força que aponta para o centro da trajetória é a normal em B. Então, a normal em B é que ganha do peso. Dessa vez, a normal é maior que o peso. Ah, mas por que a normal ganha do peso? Porque se a resultante é do tipo centrípeta, é porque essa força que aponta para o centro, ela é maior do que a outra força. Quer dizer, a normal em B tem módulo maior do que o peso. Vou procurar um exercício para que a gente reforce essa ideia. A gente já fez cálculos disso, mas ó, eu ver aqui, ó, é o que acontece aqui no exercício número 4. Tá aqui. A força peso, nesse caso, peso total era 8.600 newtons. Esse aqui era o peso. Tinha lá o carro, o homenzinho, peso total 8.600 newtons. E a intensidade da força normal, ó, 25.800 newtons. Quer dizer, muito maior do que essa força-peso para essa análise que a gente fez aí no exercício 4. Então, se o carro estiver passando por aquilo que eu chamo, vamos ver, cadê? Se o carro estiver passando por aquilo que eu chamo de uma montanha, é porque o peso é maior que a normal ou normal menor que o peso.
Se o carro estiver passando por uma depressão, aí a normal é que vai ficar maior que o peso. Agora, e no caso do ponto C, que aí não tem resultante centrípeta, esse carro está passando por um plano horizontal. Ah, então não vai ter aceleração centrípeta. E se não tem aceleração centrípeta, para esse caso, a gente não vai ter essa análise da resultante apontar para o centro. Quer dizer que no caso do plano horizontal, como a gente fazia muito ainda na nossa primeira lista de Esquemivo. Primeira lista de Esquemivo, a gente analisou muitos objetos que ficavam assim um plano horizontal, como aparece aí no o carro, como ele seria no ponto C. E quando ele está no plano horizontal, nesse caso, como ele não está acelera nem para cima nem para baixo, é porque a normal tem o mesmo módulo da força-peso. Tá aí. Ó, então, a normal pode ser menor que o peso. Quando esse carro está passando por uma montanha, a normal pode ser maior que o peso. Quando esse carro está passando por uma depressão e, como a gente já fazia na primeira lista de Esquemivo, que não era nem de movimento circular, a análise de movimento circular, a normal fica igual ao peso. Ou seja, para essas situações, a normal, o maior valor, né, de normal é aqui, ó. Ela fica maior que o peso. E o menor valor de normal é aqui, ó. Então, o maior valor de normal possível é o NB. E o menor valor de normal possível, NA. Maior valor de normal possível, NB. Menor valor possível de normal, NA. E o NC é igual ao peso, tá aí. Ele fica com valor entre NB e NA. A alternativa que a gente marca tá aqui, ó. B de bola. É isso aí. Valeu, valeu, valeu. E até a nossa próxima... Valeu, valeu, valeu. Saúde e paz. E até a nossa próxima resolução.